E nós vamos conversar agora com a Inês Mamed, que é tia da Sara Mamed e é professora da Universidade Federal do Ceará e vai nos explicar quais as providências que a família está tomando com relação ao caso da Sara. Olha, as principais providências que a gente está tomando nesse momento dizem respeito à ampla divulgação que a gente precisa fazer desta situação no país inteiro, de modo a sensibilizar e a mobilizar as pessoas para que se viram alguma situação suspeita, para que se observaram alguma situação, identificaram a Sara em algum lugar, ou a própria Sara que veja, que se sensibilize, porque a gente está vivendo uma situação de indefinição que a gente não tem certeza, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então a gente pede ao país inteiro que possa se mobilizar nesse sentido de reencontrarmos a Sara para que ela possa voltar para casa. Agora, houve um relato de que ela teria se comunicado com uma pessoa via internet, uma mensagem por escrito. Como a família recebe essa informação? Olha, a gente está lidando com esse quadro indefinido, então a gente não pode descartar nenhuma das hipóteses. Como a gente não teve nenhum telefonema em que a gente escute a voz da Sara falando qualquer coisa, a gente sabe que isso pode ser ela escrevendo, mas pode ser alguém escrevendo por ela. Então a família vive uma angústia muito grande porque a gente não sabe realmente aonde ela está, com quem ela está, como está se alimentando, onde está morando, com que pessoas ela está, se são pessoas perigosas, se são pessoas do bem, se são pessoas que a gente não pode confiar, se ela está correndo riscos, correndo perigo. Então, assim, a gente está com angústia grande, por causa dessa indefinição. Como a gente sabe que teve essa mensagem, mas é uma mensagem de texto, a gente não pode acreditar completamente que é a Sara que está escrevendo essa mensagem. Ela pode estar sendo obrigada a escrever essa mensagem. Então, no momento, a gente precisa realmente se mobilizar para encontrar a Sara, para esclarecer depois o que foi que aconteceu, e para retomar a vida. Agora, o que a gente gostaria de saber também é o seguinte, neste momento, a família sabe se a Sara conhecia alguém no Rio de Janeiro? Ela, pelo menos pela internet, tinha contato com alguém? A família tem essa informação ou não? Nós não temos conhecimento de que a Sara conhecesse ninguém no Rio de Janeiro. Ela nunca tinha ido ao Rio de Janeiro, e é uma possibilidade, é uma hipótese que por meio das redes sociais ela tenha conhecido alguém, e tenha se interessado, e tenha querido conhecer e tenha querido ficar por lá. É possível? É, mas é certo que foi isso? Não. Nós precisamos de uma investigação, nós precisamos da ajuda da Infraero para disponibilizar os vídeos do aeroporto, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Se ela se encontrou com alguém, se ela saiu do aeroporto sozinha, se ela pegou um táxi, se ela pegou um ônibus, se ela foi abordada por alguém, se não. Então a gente não tem essas informações ainda, que a gente precisa ter com as imagens da Infraero. Então é um apelo que a gente faz também, é que a Infraero disponibilize isso para a família. Para finalizar, isso já tinha acontecido alguma vez? Ela já tinha saído de casa nesse tipo de situação ou não? Como é que é assim para a gente fechar e passar a informação para alguém que por acaso possa se encontrar com ela, já que a TV Diário pega em todos os lugares, pela internet e outros meios? Sim, houve situação em que a Sara também ficou desgostosa e não estava num astral bom, assim, em relação ao que estava acontecendo, e ela queria a liberdade dela, e um conflito de gerações, de pais com filhos nessa fase da adolescência, e já teve ocasião em que ela saiu e que depois, por meio dos amigos e tudo, a gente conseguiu encontrar, Então, mas agora a gente vê que é um passo muito ousado para ela ter feito sozinha. Ela certamente não fez isso sozinha, e a gente não sabe quem está por trás disso, que interesses tem, que poderes tem, que intenções tem, porque sozinha ela não está.